Por enquanto a gente muda de assunto para falar agora sobre saúde. Várias e várias pessoas estão fazendo uso das famosas canetas emagrecedoras. Seja pessoas famosas, né, aquelas que estão nas redes sociais, ou pessoas anônimas também. E é uma febre, minha gente. A medicação realmente é uma ferramenta para o emagrecimento. Mas atenção, porque muitas vezes o uso da caneta emagrecedora pode trazer consequências para o corpo, principalmente se você não tem o acompanhamento ou indicação médica. Foi o caso da DJ Kali, e ela é conhecida pelo trabalho nas redes sociais, decidiu expor as consequências que o uso indevido da caneta emagrecedora trouxe para o corpo e para a saúde dela. A gente vai conversar com ela via chamada de vídeo para entender como é que foi essa situação, né? Quais foram essas consequências e, claro, não como uma forma de assustar você que está aí do outro lado, muito pelo contrário, é para servir mesmo de alerta e, claro, que se for o caso, você buscar o acompanhamento, a orientação adequada e fazer o uso de maneira consciente e bem orientado, tá? A Kali Fonseca vai conversar conosco através aqui das redes sociais também, né? Via chamada de vídeo. Oi, Kali, seja bem-vinda ao Correio da Tarde. Boa tarde para você. Oi, vocês estão me vendo? Sim, vendo e ouvindo super bem. Você ouve a gente bem Ai, também? que maravilha. Escuto, Tudo escuto certo, bem. então. Kali, que inclusive é DJ e é paraibana, mas onde é que você tá agora, Kali? Eu tô em Campina Grande, na casa da minha mãe. Tudo certo, então. Primeiro me conta se você tá bem. Agora você tá bem? Tô. Eu tô bem, mas assim, eu acho que quando a gente usa uma medicação e faz algo sem indicação médica que a gente não deveria fazer, eu acho que não mexe só com o nosso físico, mexe muito com o mental. Então, eu ainda tô meio que tentando entender tudo isso, sabe? Sim. Faz quanto tempo que você fez uso dessa medicação que a gente chama de caneta emagrecedora, mas na verdade é uma medicação que contribui no processo do emagrecimento. Faz quanto tempo isso, Kali? Olha, eu usei em março, foi depois do carnaval. E Sim. assim, eu já tava super magra, né? Eu sempre fui magra desde novinha, meu apelido na escola era Puro Osso. E eu Nossa. adorava, porque eu queria ser modelo, então eu nunca tive problema com isso. Mas quando eu comecei a ser modelo, aqui em Campina Grande, inclusive, com 14 anos, eu fiz um curso de modelo e tal, eu descobri que eu não era tão magra o suficiente. Foi aí que eu comecei a ter vários distúrbios. Eu não cheguei a ter bulimia, mas eu tive anorexia. E, pra você ter noção, o meu primeiro período menstrual foi dos 14 para os 15, e depois disso eu passei 2 anos sem menstruar, porque eu não comia nada. Assim, Nossa. praticamente não comia. Uhum. Hoje É. você trabalha como DJ, Então, mas também faz uso da sua imagem nas redes sociais e para promover o teu trabalho também. Você é uma mulher linda, preciso dizer isso, viu? Você é obrigada, muito, vocês que muito são. bonita. Já foi Miss também, né? Obrigada. Então trabalhava como modelo, já Sim. foi Miss. Então esse uso da tua imagem como ferramenta de trabalho é constante na tua vida, né, Kali? Tem essa pressão estética também. Tem muito, assim, o Miss foi uma coisa que eu amei participar do Miss, eu amei ser Miss Paraíba, eu fui Miss Paraíba 2018, mas aí o Miss também já veio para outra questão, tanto a questão das medidas, porque ela está concorrendo com outras meninas, então é uma competição mais exposta, quanto a questão física também, porque o pessoal que torce para uma outra menina vai falar do seu nariz, vai falar da sua boca, do seu dente, e aí eu comecei a ter outro tipo, assim, de distorção. Mas, por exemplo, se eu participasse hoje com 28 anos, seria outra participação. Na época me afetou muito, igual quando eu Sim. comecei a modelar com 14. Mas essa questão da imagem, eu acho que cada vez mais está muito forte, e essa questão também da gente normalizar a magreza extrema, que Sim. eu acho que as canetinhas estão contribuindo muito para isso. Então, eu me vi, por exemplo, no final do ano, eu estava extremamente magra, mas eu ia tocar e estava com gordurinha aqui. Eu dizia, ai meu Deus, eu não quero usar tal roupa. Eu pensava, gente, mas eu parei de modelar justamente para não ter essas neuras. Sim. Então, qual o sentido de eu estar seguindo outra área, assim, fazendo outra coisa no meio artístico e ainda com essas neuras, né? Uhum. Mas, assim, esses pensamentos eu demorei a entender que eles eram um problema. Até que minha psiquiatra falou: você está com distorção de imagem, isso não é normal. Não tem Uhum. para que você está tomando Monjaro e com tanta preocupação assim. Então, eu acho que a gente veio de um momento em que
a, a aceitação, né, todos os tipos de corpos começaram a ser aceitos, e aí agora a gente vem nessa outra onda em que todo mundo quer ficar extremamente magro, pessoas que não têm indicação como eu, não tenho indicação de usar a canetinha, usando essa canetinha. Sim. E aí eu tava até pensando em voltar a fazer foto, a modelar, mas no momento em que existia mais aceitação. Agora eu penso, caraca, se eu voltar a modelar, eu vou me comparar com essas meninas extremamente magras, que estão todas usando canetinhas, e talvez vai chegar a agência e falar assim, você não está nas medidas. Então, é um meio que mexe muito com a nossa cabeça, com a nossa vida, assim, 100%. O teu relato é extremamente importante. A gente está vendo, inclusive, aí algumas imagens, né? Porque você expôs essa situação nas redes sociais. Hoje você percebe que não tinha necessidade de fazer uso da medicação, fez também sem acompanhamento médico. E quais foram as consequências, Cali, no corpo e também na vida como um todo, né? Olha, a primeira coisa que me fez parar e pensar assim foi o meu cabelo, começou a cair muito. Eu até postei. Teve um dia que eu fui lavar o cabelo, que minha pia, assim, eu desembaraçava e caía muito, 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 muito cabelo. E aí, mais uma vez, eu estava tão preocupada com a estética que eu só comecei a me preocupar com o uso do Monjaro quando afetou a minha estética de uma maneira que eu não queria, que foi a queda de cabelo. Sim. Mas eu já estava assim. Eu comecei com dose muito baixa e depois aumentei pouquinho. Não foi nada assim exagerado, mas eu já estava com um princípio de anemia e eu não estava nem aí, né? Como eu falei, eu não falei com o meu médico, eu só fui lá e comprei mesmo o Monjaro na doida, porque eu sabia que ele ia falar para mim, não use. Sim, sim. E eu comecei a ficar muito fraca, eu não conseguia treinar, eu não conseguia ir na academia e fazer uma esteira inclinada, assim, que eu costumo fazer, para mim é de boa, eu não conseguia. Sim. Eu ficava tonta, eu achava que eu ia desmaiar. Nem quando eu tive anorexia eu passava por isso. Assim, quando eu tive anorexia eu nunca cheguei perto de desmaiar. Talvez que eu era nova também, né? A idade começa a pesar. Mas eu comecei a sentir, eu não conseguia treinar, não conseguia fazer musculação, eu tive que diminuir carga, eu comecei a faltar à academia, eu ficava passando mal, muita dor de cabeça, e aí veio essa queda, assim, que, meu Deus, eu achei que eu ia ficar careca mesmo. Pois é, você vê aí com o relato da Cali, né, que realmente é um alerta importante para todo mundo, né? As famosas canetinhas, tem gente vendendo, minha gente, até em salão de beleza, né? Sem acompanhamento médico nenhum. Então a Cali aqui trazendo esse relato para a gente, acende de fato esse alerta e um aprendizado em qualquer época do ano, sobretudo para priorizar a nossa saúde. Então, Cali, eu agradeço de verdade por você compartilhar com a gente aqui no Correio da Tarde, viu? E aí, se você vier a João Pessoa, sinta-se à vontade para chegar aqui pertinho na nossa casa também. Um abraço forte para você e muita saúde, Obrigada. Principalmente, viu? Muito obrigada. Com certeza. Obrigada. Um Tchau, cheiro tchau. para você. Muito bom esse relato, né, gente? Um alerta aí para todos nós. O Instagram de Cali, inclusive, para você acompanhar o trabalho dela, é @CaliOficial. E ainda hoje eu vou conversar com uma médica nutróloga que vai trazer orientações sobre o uso das famosas canetinhas emagrecedoras. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, manda aí pra gente no 991050400. Daqui a pouquinho, então, a gente leva essas dúvidas para especialista, tá?